Olá! Nesse vídeo falarei sobre o processo de industrialização. A evolução das ferramentas e técnicas ampliou significativamente a capacidade de adaptar e explorar o meio natural. A produção manual, apoiada no artesanato e na manufatura, se transformou com o surgimento da atividade industrial. A introdução de máquinas movidas à energia possibilitou a transformação de recursos naturais em mercadorias, que passaram a ser produzidas de forma padronizada, rápida e em grandes quantidades. Essa nova organização do processo produtivo é conhecida como Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII. O avanço da atividade industrial transformou profundamente o espaço geográfico. A produção agrícola e a exploração de recursos naturais se intensificaram para atender à demanda por matérias-primas e fontes de energia. O comércio se ampliou, exigindo o desenvolvimento de redes e meios de transporte mais eficientes. A industrialização é o processo histórico e social onde a indústria passa a ser o principal setor da economia. Relaciona-se também com o processo de urbanização e crescimento populacional. No final do século XVIII e início do século XIX, a Inglaterra protagonizou a primeira revolução industrial, transformando a sociedade inglesa e a forma de produção. O surgimento das máquinas a vapor revolucionaram a produção também. O carvão mineral era a principal fonte de energia. A indústria têxtil se destaca, e nesse período as cidades e o êxodo rural levaram a população para as cidades. Portanto, a mão de obra era barata e abundante. Em meados do século XIX e início do século XX, temos a segunda Revolução Industrial, protagonizada pela Alemanha, Japão e Estados Unidos. O desenvolvimento do motor a combustão tornaram o petróleo e a eletricidade as principais fontes de energia. Há um destaque para as indústrias automobilística, siderúrgica e química. A mão de obra ainda era barata e abundante. Surgem os modelos de produção. No Taylorismo, o objetivo era fragmentar as etapas de produção, controlar o tempo de execução e aumentar a produtividade através da fiscalização e motivação. O Fordismo aprimorou o Taylorismo, visando uma produção em massa, o aumento da produtividade e a redução do tempo de produção. Utilizava linhas de montagem com repetição e padronização das etapas de produção e a alienação do trabalhador, que passa a desconhecer o processo de produção. Isso porque esse trabalhador se torna um potencial consumidor. A terceira Revolução Industrial acontece no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, de maneira globalizada, mas com destaque para os Estados Unidos, especialmente no Vale do Silício. O Milton Santos caracteriza esse período como técnico científico informacional. O capital humano e a informação são os fatores em destaque. O petróleo é o principal combustível e matéria-prima. Há um grande desenvolvimento de setores da indústria como a robótica, a informática e a biotecnologia. Os satélites artificiais possibilitaram uma nova era nas telecomunicações. E muitas linhas de produção foram automatizadas, com robôs nos lugares dos trabalhadores. Houve uma ampliação intensiva da tecnologia e da demanda global por mercadorias, um grande investimento em pesquisa e em inovações. O modelo de produção passa a ser o toyotismo, onde a produção é por demanda de mercado, o que ficou conhecido como produção just in time. Há uma desconcentração espacial e uma flexibilidade nessa produção. As inovações tecnológicas levam à obsolência programada, ou seja, os dispositivos ficam desatualizados, levando à compra de modelos mais atualizados e modernos. A globalização e a consequente redução de distâncias foram fundamentais para essa configuração industrial. A quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0, é um conceito novo do século XXI, que traz a revolução digital com uso de inteligência artificial, big data e novas tecnologias no aprimoramento de atividades industriais. Obrigada